essa conversa nossa vai ser basicamente sobre os seus filmes, né? Mas eu queria antes pedir para você falar um pouco da sua formação, falar brevemente da sua formação, basicamente destacando três coisas, né? Primeiro, você cresceu em Santana, né? Na zona norte de São Paulo e tal. Uhum. Na juventude você jogou futebol, jogou basquete, dizem que bem as duas coisas, né? E mas também teve outra coisa importante na sua juventude, que foi ter contato com uma geração de poetas paulistanos que tinham uma vertente inquieta e libertária, né? Entre eles o Jorge Maltner, o Roberto Piva, o Antônio Fernando de Franceschi, o Rodrigo de Haro, né? Isso. E o Willer também, né? E você entrou na USP, na filosofia da USP, cursou justamente naquele início dos anos 60, né, uma época bastante efervescente. Então, eu queria que você falasse um pouco disso e depois também do seu aprendizado, digamos, mais específico de cinema, na Lynx Film, dirigindo comerciais, né, que você teve contato com o pessoal oriundo da Vera Cruz, né? E ali você teve, digamos, o seu aprendizado técnico, né? Queria que você falasse um pouco disso, o que você destacaria nessa sua formação antes de começar a fazer cinema propriamente dito, né? Bom, a coisa que permaneceu realmente naqueles tempos e permanece definitivamente foi o encontro que eu tive com esse pessoal que você nomeou, Uhum. aquilo o editor o japonês, o grande Masao Ono, Masao Ono. Uhum. classificava de novíssimos. Ele até publicou uma coleção de poetas novíssimos, que eram esses, basicamente. Na verdade, era um grupo de pessoas e amigos que iam se formando gradativamente. Um trazia outro, outro trazia outro. E frequentavam os mesmos lugares do centro da cidade. Todos os cinemas eram no centro, os teatros eram no centro, os bares eram todos no centro. Então, aquele ponto de convívio que era atrás da Biblioteca Municipal, na Praça Praça Dom Dom José José. Gaspar. Uhum. Isso sim, isso marcou profundamente meus anos de formação. Essa Uhum. gente influiu decisivamente na minha formação intelectual, nos meus Uhum. gostos em termos de literatura, na minha maneira de afrontar a arte, se fosse essa a palavra. Piva, principalmente, talvez, porque era o mais assim, explosivo de todos. O Piva era um acontecimento em si, né? Ele era uma figura muito exuberante, um poeta culto. Todos eram, Uhum. para dizer a Uhum. verdade, né? Mas o que havia era uma troca de informações. Você descobria um autor, você imediatamente comunicava para o grupo. Nisso o Uhum. Piva era especialista. Agora, você tem que ver tal filme. E essa era a grande formação do grupo. Eu tentei Uhum. representar isso num documentário que eu fiz, chamado Uma Outra Uma outra Cidade, cidade, sim, belíssimo. porque Uhum. era realmente uma outra cidade, né? Uhum. O importante disso, Zé Geraldo, é que eram todos autodidatas. Uhum. Ninguém tinha vontade de fazer a faculdade de filosofia. Então, Uhum. eram passos errantes, mas o que Uhum. importava era a troca de informações para ver o que estava acontecendo no mundo. Para nós, Uhum. a grande ideia era saber o que havia de mais atualizado no mundo. No fundo, a gente era um pouco herdeiro dos modernistas, de 22, fizeram mais ou Entendi, menos a mesma coisa, né? entendi. Esses Agora, caras foram fundamentais para mim. uhum. Aí que entraria a outra parte que eu gostaria que você falasse, que é dessa sua experiência em direção de comerciais, né? Esse contato que você teve tanto com cineastas como com técnicos que tinham trabalhado na Vera Cruz. Como foi Exato. esse seu aprendizado, essa sua experiência É, direta com o fazer, né? O fazer é. audiovisual? Então, essa meu contato com o cinema não foi uma vocação nem um impulso. Eu nunca Uhum. pensei na minha vida em ser cineasta. Eu nunca ouvi na minha vida mencionar dentro da minha casa a palavra cinema brasileiro. Não é que ele desprezasse nada, sequer era um assunto, Não eu via, existia, né? sequer era Uhum. assunto, como cinema Uhum. brasileiro. E isso me Entendi. marcou profundamente quando me aproximei de cinema. Na verdade, eu fui para uma agência de propaganda, precisava trabalhar, e fui para uma agência de propaganda, que está aí até hoje, como grande agência, Alcântara Machado. E Uhum. lá eu entrei fazendo um trabalho de planejamento, coisas que não tinham nada a ver comigo. Aí eu comecei a ficar um pouco entediado com aquela coisa desse descompasso entre mim e o que me mandavam fazer, quando apareceu
o Júlio Xavier da Silveira, que era um grande diretor de comerciais, que trabalhava na Alcântara Machado dirigindo comerciais. Como eu gostava de filme, porque era um dado do grupo, a gente via tudo quanto era filme, frequentemente ele ficava chocado com as opiniões que eu tinha e tal. E, no fim, ele levou para o departamento de rádio e TV da UMAP. Falou, tem um cara lá embaixo que fica falando de cinema aí, com uma arrogância impressionante, porra. Mas talvez ele seja bom. E o chefe do departamento era o Guga, o Carlos Augusto de Oliveira, irmão do Boni. Sim. O Guga era um cara muito talentoso, muito arrogante, muito. Eles achavam mal. E era muito bom mesmo o departamento. O departamento era muito bom, gente muito criativa em propaganda. Mas um dia eles me mandaram um roteiro lá para baixo, a minha sessão, humilhante sessão de carregar roteiros até o cliente. Eu li o roteiro e falei, pô, esses caras tiveram uma boa ideia, mas é errado. Eles não souberam terminar isso. E com essa arrogância daquele grupo do centro da cidade, da faculdade e tal, eu subi lá, o Guga sentado, não, até hoje, ele sentado com o pé na mesa, estava óculos escuros. Eu entrei, ele falou, fala. Eu só queria falar um negócio aqui, eu vou levar isso aqui para o cliente, mas acho que vocês se enganaram. A ideia é muito boa, mas muito mal finalizada. Ele ficou olhando assim para mim. Ele falou, a sua função não é essa, a sua função é levar para o cliente. Ele falou, em todo caso, o que você faria? Eu contei mais ou menos. Ele pegou ele estava lendo um jornal, ele tirou um tiquinho de jornal e falou, escreve aqui. Escreve tudo nesse pedacinho aqui e volta para cá para falar comigo. E eu, claro, fui embora xingando ele mentalmente, tudo quanto. Não fui, levei. Mas ele ficou. O Guga não era burro, ao contrário, ele ficou com esse negócio na cabeça. E não levaram aquele roteiro que eu falei. Entendi. No dia seguinte, esse roteiro já apareceu. Ele levou a sério, no fundo, o que você falou. Ele falou, puto, o cara tem razão. Ele reformulou o roteiro e, passados uns 3 dias, ele me chamou. Falou, é o seguinte, não sei se você sabe que a gente reformulou o roteiro. Eu falei, sei, claro, eu que fui levar. Ele falou, muito bem, você quer trabalhar aqui? Eu falei, tudo bem. Ele falou, só que não tem voto, hein? Daqui é para a rua, hein? Certo. Se você não aprovar aqui, tchau, não vai botar lá para baixo, não, vai para a rua. Eu falei, deixa comigo que eu cuido de mim, pode trazer. E assim eu comecei escrevendo o roteiro de comerciais. E daí você descrever o roteiro para dirigir demora um pouquinho, mas você acaba sendo o degrau imediatamente posterior é você mesmo dirigir. Você, curiosamente, trabalhou quase que só com argentinos na direção de fotografia, né? Eu tenho 2 carreiras. Tenho uma carreira no comercial. No comercial, eu trabalhei com todos os grandes fotógrafos que tinha aqui, que ainda tem aí, e que são meus amigos. Tem alguns que eu nunca consegui fazer filme nenhum com eles de longa-metragem, ensaiei dezenas de vezes, nunca deu certo. O César Chalone, por exemplo. Mas sei lá... É um uruguaio, não é um argentino, mas é um uruguaio que é quase a mesma coisa. Mas estão aqui. Então, vou te falar por exemplo, o Zé Bob, o Zé Roberto Eliezer. Eu queria fazer muito filme com o Zé Bob. Nunca consegui. Sensacional. Então, com esses eu trabalhei. Mas no longa-metragem, por circunstâncias também, que são perfeitamente explicáveis, eu trabalhei com 4 fotógrafos só. Um deles fez só um filme. O Carlos Hebert fez só um filme que eu fiz com a Bujanga, que era um... Chama Solo. Solo, exatamente. Os outros filmes que eu fiz foram todos 3 fotógrafos. 2 argentinos, de fato, o Rodolfo Sanches e o Lazzarini, e o Walter Carvalho, que eu conheci na Lynx Filme. E aqui precisa fazer uma observação que não é o Walter Carvalho mais conhecido, que é o paraibano radicado no Rio. Esse é um Walter Carvalho, digamos assim, extremamente paulista, com tudo que a gente tem de característica de São Paulo. Fechado, para dentro, muito o contrário técnico. do outro, né? Quase que o contrário do outro. Exatamente. O Rodolfo Sanches veio para cá como assistente de câmera, assistente do El Flaco Monte. O Monte, aquele famoso fotógrafo italiano, argentino, que fez vários filmes com os Barreto, por exemplo. O Lazzarini, mais intuitivo, mais inconsequente, às vezes, arriscava tudo. Pô,
A gente estava filmando O Príncipe, na Praça Dom José Gaspar, na frente da estátua do Dante, com 100 figurantes, uma parafernália, um puta rolo, um arco voltaco, aquelas mega. O assistente que está aí até hoje, que aliás trabalha comigo até hoje, está aí com o Bob, eu acho que foi ele que perguntou para o Lazzarini, diafragma, hein? Resposta do Lazzarini, abre tudo e reza. Como é que você fala uma coisa dessa? Ele, então, eu trabalhei com esses três, quatro pessoas só. Uhum. Mas aí tá, aí você começou, depois dessa experiência na publicidade, você já começou a fazer cinema com uma certa tarimba, né? Aí você fez alguns curtas documentais, lá o Campos Elíseos, né? O Edifício Martinelli. Eu queria já entrar na sua carreira dos longas, que é o que está sendo exibido nessa retrospectiva, né, da sua obra. Porque aí o primeiro longa que você fez, o Jogo Duro, eu acho que ali já tem as grandes linhas do seu cinema. Por um lado tem a crônica social, né, os seres de origens sociais diferentes e tal que interagem. Tem a questão do confinamento dramático, né, que é uma coisa que vai se repetir em alguns dos seus filmes, né, de maneiras diferentes e tal, mas essa coisa de concentrar poucos personagens num único ambiente, né? E tem uma coisa que eu acho mais difícil de definir, mas que a gente vendo retrospectivamente todo o seu cinema é uma questão central, que é essa do tempo como tema, né? A passagem do tempo. Eu queria que você falasse um pouco desse filme, assim, de como você chegou a ele, né? E o que você destacaria nele olhando hoje retrospectivamente, assim, o que ele teve de importância para a sua formação e para a sua inserção, digamos, no mundo do cinema, né? Olha, em primeiro lugar, quando eu estava já na publicidade há algum tempo, quando esse filme é de 84, eu acho, por aí, 83, 84, de filmagem, né? Eu já estava desde 67, 66 dirigindo comerciais, então eu já tinha uma base que me permitia tentar uma aventura, que eu sempre tive muito medo de cinema, até hoje eu tenho. É um negócio muito perigoso. Hoje, retrospectivamente, eu vejo que o que me interessa é recortes de um determinado tempo, de um determinado momento. Eu me interesso por essas separações de tempo e como as pessoas vivem essa separação. E claro que daí é inevitável que você comece, se não a ver todo o caráter dele, você vê o que eles permitem revelar. Eu não tenho interesse, e talvez porque eu não saiba fazer isso, a pessoa que se transformou, no fim do filme o personagem está transformado, o espectador também. Acho que eu não transformo nem quem está no filme, nem o espectador. Nem o espectador, eu não acredito nisso. O Jogo Duro, a gente não tinha... Vamos fazer um filme? Bom, o que é que a gente vai fazer? Só que não tinha um centavo. Eu tive que botar dinheiro do meu bolso para fazer esse filme. Encontrei um produtor muito amigo meu, chamado Raul Rocha, que era um produtor da Boca. Ele só fazia filme assim. Erótico é uma palavra extremamente elegante para designar o que ele fazia. Vamos fazer. Ele pôs dinheiro também. O resto foi tudo mais ou menos o que eu fiz agora com o síndico, o Paul Síndico. Foi uma turma que se reuniu e falou: vamos terminar, vamos fazer esse filme. Mas, por outro lado, esse dado ele pode ser um pouco enganoso, porque pode dar a impressão de que você só filmava, só optou nesse filme e em outros, né, pela questão do confinamento, né, por esse confinamento espacial, por uma razão econômica. E me parece que não foi apenas isso, ou pelo menos que houve uma confluência dessa limitação econômica, digamos, e uma coisa de temperamento seu, de vontade de expressão mesmo, né? Não há dúvida nenhuma. Você sabe que a publicidade, do jeito que eu praticava, do jeito que tipo de diretor que eu era, cada diretor tem as suas especialidades. Eu trabalhava muito com atores, então já na publicidade. Então eu trabalhava muito em espaços fechados. Eu me movia e com o tempo fui me movendo muito bem em espaço, em estúdio. E isso aí me deu uma destreza de movimentar a câmera. Eu comecei a perceber que eu podia fazer alguma coisa dentro daquele espaço. Essas confusões de distração social, de você estar em outro lugar que não pertence a você,
E, e esses personagens que aparecem, o Fagundes faz um corretor de imóveis muito legal. Isso aí, é claro que é independente de ser um espaço confinado. Eu tive que trazer toda essa gente para esse espaço confinado porque eu não tinha dinheiro. Mas se eu tivesse, talvez eu fizesse mais ou menos a mesma coisa. Entendi. Não, é isso mesmo que eu queria destacar, que não é só a contingência material que te leva a fazer esse tipo de filme. Tem a ver com o seu modo de expressão mesmo, né? O seu filme seguinte, que é o filme que te tornou mais conhecido nacionalmente e te trouxe um prestígio praticamente imediato, né? Foi o Festa, né? O Festa, que é também um drama concentrado, um drama e uma comédia ao mesmo tempo, concentrado num único ambiente, quer dizer, num único imóvel, no caso, uma casa de 2 andares, num andar você desenvolve a festa dos granfinos, dos bacanas, e no andar de baixo, que é um salão de jogos e tal, tem o jogador de sinuca que é contratado para animar a festa, de certa maneira, né? Como uma curiosidade, né? Fecharam aí com chave. Por isso que a gente quer beber essa merda. Bom, esse filme já é bastante mais complexo que o Jogo Duro, né? De novo, tem o ambiente fechado, os contrastes sociais e tal, mas tem algumas coisas que se acrescentam. Uma delas é essa do artista em confronto com uma certa vulgarização burguesa, né? Quer dizer, aquele pessoal chique do andar de cima não tinha sensibilidade suficiente para compreender a arte daquele jogador de sinuca, né? Um pouco isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, um pouco do filme propriamente dito, né? Dessas novidades que trouxe, os desafios também que essas novidades comportavam, e dessa característica específica de trazer não atores profissionais para desempenhar papéis nos seus filmes. Aparentemente, eu trago pessoas que não são atores, mas são atores. Sim. O Malter é ator. O Tom Zé é um ator, eu usei no sábado. São pessoas que não são tecnicamente atores, a vida deles não se dá fazendo peças no teatro. Mas eles enfrentam o público da mesma maneira. Eu não sou louco, quer dizer, eu não tenho muito dinheiro para refazer um filme. Se eu colocar um cara lá e o cara não vender nada e eu tiver que adiar a filmagem, eu estou beirando uma catástrofe, né? Tem um ator que eu acho que pode fazer muita coisa, realmente, ele já me derrubou várias vezes, que é o Otávio Augusto. O Otávio Augusto é um ator que, se você tiver um problema, chama o Otávio Augusto que ele te resolve. Pode ser um intelectual, pode ser um cara do IML, ele vai de uma... Juiz de futebol, né? Pode ser um juiz de futebol. Ele não tem problema com esse cara. Ele vem e a cara dele se plasma de uma maneira tal que você acredita. Então, com relação ao Festa, né? Ao filme, propriamente, o Festa. Como que você vê hoje o filme? O que você destacaria de conquista desse filme, de passo adiante na sua filmografia, né? Tem uma coisa que eu faço questão de fazer um filme através de um ângulo, que mesmo que ele tenha sido feito antes, todos os filmes foram feitos antes, você explora um pequeno ângulo que deixa ele mais original, menos previsível, menos conhecido. Você não sabe nem como é que é essa história. Então, por que não fazer a festa pelo avesso da festa? Porque você tem que mostrar a festa de Granfino, você mostra o Granfino. Então, eu sempre parto desse princípio. Eu estou fazendo alguma coisa que é o lugar comum. Se eu estou fazendo algo comum, eu não faço. Não faço. Então, vamos fazer a festa pelo avesso da festa. Isso eu acho que é muito sutil e muito bem resolvido no filme, é justamente isso. Não precisou ter discurso, não precisou ter discussão entre... E tem o personagem justamente do Otávio Augusto, que é digamos, o mordomo, alguma coisa assim, né? E que é o personagem que está entre, né? É o personagem que está entre as duas classes e que se impõe sobre os perrapados lá que vão no andar de baixo, né? E tem um outro personagem interessante, que é o do artista propriamente dito, né? Do artista consagrado, que é o ator, né? No caso do filme é o Ney Latorraca, que aparece fazendo como é que se diz, ensaiando o discurso que ele vai fazer, né? Para um senador e tal. Isso também é muito divertido e é muito autoirônico. Até você disse que
Pois é. Achou que foi uma coisa ousada da parte do Ney LaTorraca fazer esse papel, porque é um papel irônico com relação à categoria, né, dos atores Seu Geraldo, consagrados, digamos. eu precisava de um ator global para fazer isso. Isso. Né? Uhum. Eu lembrei do Ney. O Ney tinha feito uma peça do Persson chamada Orquestra de Senhoritas, que era uma orquestra de senhoritas, mas era com homens. Um dos homens era o Ney, tocando não sei o quê. O meu irmão fez a música para essa peça. Então eu ia lá, eu conheci o Ney lá, e eu vi o Ney e falava, putz, esse cara é bom pra caramba. E ele é atrevido, pô. Ele já estava na Globo quando ele fez a Orquestra de Senhoritas. O Ney falou, claro. Eu falei, bom, claro, vamos embora. Ele apareceu lá e decorou um bife desse tamanho, que é um monólogo enorme, na verdade, é todo um monólogo que ele faz e desaparece lá em cima. Eu filmei 2 vezes aquilo. E aí a gente vai do Festa para o Sábado, que também é um desenvolvimento dessa ideia do confinamento no espaço, só que ainda mais complexo, porque aí sim tem um contraste contínuo, né? O tempo todo esse atrito, essa fricção, digamos, entre membros de classes sociais diferentes e com perspectivas de vida diferentes. Então tem os moradores, tem o pessoal do comercial que vai ser rodado lá, e tal, e tem os visitantes, né? Tem o pessoal que faz a roda de samba lá na cobertura do prédio, tem os curiosos da rua que entram para ver, tem morador de rua, tem de tudo, né? Quer dizer, o Brasil inteiro a cidade de São Paulo, o Brasil inteiro estão dentro daquele prédio, né? Isso eu imagino que tenha sido, obviamente, um desafio muito maior, tanto na hora de escrever o roteiro, como principalmente na hora de filmar, né? Mas é um desenvolvimento dessa mesma embocadura sua, né, de concentrar num espaço e num momento, né, então tem uma unidade de espaço e de tempo, né, o máximo possível de inter-relações, né. Esse filme, portanto, é uma experiência pessoal minha, que vários outros diretores tiveram também, não tem nada de original. Né? E deu algumas alegrias muito grandes, por exemplo, filmar na Vera Cruz. Todo o filme é feito na Vera Cruz. Todo. Que interessante. Só tem aquela cena no terraço, que é um terraço mesmo, na Casper Libero, e o final do filme, que é também ali mesmo, na Casper Libero mesmo. Se convencionou. Aliás, no final tem... Aliás, no final tem uma sutileza interessante, que é o Adriano Stewart, né, caracterizado como personagem do Festa, né, passando na rua, ali na calçada e tal, com o seu taco de sinuca, os seus tacos. Ele vinha sempre... O Adriano é um amigo pessoal, né, um grande amigo que eu perdi também. Não vou nem ficar dizendo para você quem eu perdi, porque senão vamos chorar aqui todos. Né? Mas o Adriano era um deles, grande amigo. E ele aparecia na filmagem. Eu nem sabia que ele não estava no filme. E ele apareceu esse dia, cara, o último dia. Eu lá, eu falei, peraí, arruma um taco para ele. Então ele falou, perfeito, e passou. É uma aparição só para a gente se divertir. Mas nessa cena final tem o Vande vestido de SS, né? Não, pois é, essa é uma das sutilezas interessantes do filme, né? Quer dizer, o cadáver que morre, que fica preso no elevador com outros personagens, a gente não sabe nada sobre ele, né? E aí a gente fica sabendo depois, porque o Vande, que é uma espécie do zelador do prédio, né? Ele entra no apartamento do cara e encontra as coisas dele, entre outras coisas, o casaco e os acessórios todos de nazista. Aí que a gente fica sabendo que aquele cara que está morto... Talvez tivesse sido, porque talvez não fosse nem dele. Talvez, mas tudo indica que seja. Bom, até você me corrigiu bem agora, a gente não tem como saber exatamente. O que é mais melancólico no filme é que o personagem do zelador, o Vande, no caso, interpretado pelo Vande, ele não se toca disso, ele não tem o menor prurido, ele não tem o menor escrúpulo de usar aquela... Ele não tem a menor ideia do que é. Toda, ele não sabe do que se trata, né? Então isso é triste. Então, essa característica da melancolia e da passagem do tempo é uma coisa que eu imagino que tenha te interessado também no filme seguinte, que foi o Boleiros, né? Porque o Boleiros trata de um assunto que te é muito caro, que é o futebol, um assunto que você acompanha desde a infância e tal.
central na cultura brasileira, né? O futebol é um dos elementos centrais da cultura brasileira, mas também foi um pretexto não é a palavra, mas foi também um gancho para você falar, mais uma vez, da passagem do tempo, né? Eu lembro que quando você fez esse filme, a gente conversou e você disse que o que tinha te motivado a fazer o Boleiros, ou pelo menos a primeira fagulha assim, que te fez pensar num filme assim, era que você tinha gravado um comercial, tinha filmado um comercial com o Basílio, ex-jogador do Corinthians, que falaram, sugerindo para você, tem o veterano Basílio, e você foi encontrar o Basílio e era um rapaz de 30 e poucos anos, né? Tinha parado de jogar já, mas era um rapaz, magrinho, tal, com um bom preparo físico e tudo, e falou, pô, veterano, né? E aí isso fez você pensar em como é fugaz essa carreira efêmera, essa carreira do futebolista. Para eles, o tempo ainda é mais cruel do que para a maioria dos... Muito mais. Basílio, ele encerrou a carreira, coincidentemente, quando a gente chamou ele para fazer o comercial. Então, estamos falando muito nele. Basílio encerra a carreira. O veterano Basílio para de jogar. Bom, daí veio o Basílio, é isso que você falou. Entrou um cara que de cara eu nem reconheci. Daí deu uma risadinha e tal. Eu sou Basílio. Eu quase que eu falei, meu Deus, você é o veterano Basílio? É uma coisa crudelíssima, né? Crudelíssima. Nossa, absurdo. Exato. Então, aí o Boleiros ele tem ele é já também mais um patamar ali de complexidade, digamos, né? Porque por um lado ele tem uma estrutura esquemática, digamos, né? Porque tem o bar onde se reúnem os ex-boleiros e tal, né? E aí, a partir das recordações deles, é que vem os vários episódios. Então, por um lado, é uma estrutura simples e tem essa coisa do confinamento num espaço, né? Poucos personagens no espaço. Só que essa estrutura ela se estilhaça, digamos assim, né? Ela se multiplica em várias situações e aí você teve toda uma complexidade de filmar em vários bairros de São Paulo, reconstruir épocas diferentes também, porque tem histórias mais antigas, histórias mais recentes. Então, imagino que isso tenha sido também um desafio novo e maior para você, né, fazer o Boleiros. Não, o Boleiros é o seguinte, você definiu muito bem, é um filme muito simples. As pessoas daquelas que eu classifiquei antigamente que vivem na periferia do cinema, mas, no entanto, se creem entendidiços, que chamam de acadêmico. É super acadêmico mesmo. O linguajar dele é isso mesmo. Só que o importante desse filme, a originalidade dele, não vem de como eu conto essa história. Eu conto essa história para qualquer cara que vai no bar entender. Eu queria que todas as pessoas, todos os torcedores do Corinthians, São Paulo, do Palmeiras, fossem lá e entendessem. E entenderam, porque eu recebi, bom, primeiro dos jogadores de futebol, foi uma apoteose. Gilmar dos Santos Neves escreveu uma página do Lance sobre esse filme. Isso é a glória. Isso é a glória, né? E veio na noite de estreia, o Gilmar apareceu lá com a esposa dele e falou, olha, eu escrevi sobre o filme, mas eu queria te conhecer, eu vim assistir de novo. Que legal. Isso é legal, é bacana. É um filme muito pessoal. Tudo aquilo que está lá eu vi. Eu não precisei fazer pesquisa nenhuma. Eu tenho muita admiração pelo jogador de futebol, pelo homem jogador de futebol. Olha, é a profissão mais difícil que eu acho que existe. É a profissão mais trágica que eu acho que existe, só comparável à bailarina clássica, que daí é outro pesadelo. Né? Aí o Boleiros 2 é uma espécie de atualização do tema do futebol, né, com esses assuntos novos, assim, o peso maior do dinheiro, do marketing, né, da mídia e tal, essa tentativa de atualizar. E você também mexeu um pouco na estrutura, né, no Boleiros 2, não tem essa estrutura tão marcada quanto a do primeiro. Né? Talvez eu tenha cometido um tremendo erro. Todo mundo, digo espectadores, né, esperava uma continuação do primeiro filme, mais daquelas histórias com aqueles mesmos caras. E eu falei, não vamos fazer isso. Aquilo tudo é muito saboroso, né? Mas de fato, seria talvez um comodismo da sua parte simplesmente continuar, fazer como se fosse uma série. Né? Vou fazer de novo, pego mais causos. Eu detesto quando você fala causos. Causos no cacete, são experiências vitais aquilo lá. Né? Uma circunstância interessante que nessa coisa de você trazer não atores, né? Não atores profissionais, tem o Sócrates nesse segundo, né? Esse Boleiro 2.
que acaba sendo um valor também, né? Porque o Sócrates muito. também é uma figura que merecia ser eternizada num filme desse, né? Exatamente. Sócrates, eu não conhecia ele, a não ser porque ele, geralmente, contra o Palmeiras, ele fazia o diabo. Né? Então, eu não tinha nenhuma vontade. Mas quando a gente fez Boleiros, ele também escreveu entusiasticamente. Ele foi daquele jeito dele, exuberante. Daí a gente ficou amigo. Ele gostou muito do Otávio, a gente saía de noite. Que eu tinha que ir embora, porque não aguentava o repuxo. Ele, Otávio Augusto, velho, não dava, não dava. E ele começou a falar, você vai fazer outro? Aí já estava já bem ligado. E ele falou, você vai fazer outro filme? Eu falei, se eu não estiver nesse filme, eu não falo mais. Ele que se propôs. Ele não está nem roteiro feito. Falei, mas com todo prazer, pô, é tudo que eu quero. Vamos lá e tal. E fez. E, enquanto a gente filmava algumas cenas que nem ele, nem o Adriano Stewart estavam em quadro, eles ficavam sentados num canto. Rapaz, depois de uma hora que eles estavam lá, ao redor deles tinha assim umas 300 latinhas de cerveja vazias. E o produtor vinha e falava, pô, olha lá. Falava, deixa, você vai ver. Chamava os dois, eles vinham e estavam impecáveis. Impecáveis. E como eu nunca vi coisa igual. Entre os dois boleiros, você fez O Príncipe, né? Que é um dos outros filmes grandes seus, digamos, né? O Príncipe, a meu ver, ele aprofunda mais ainda essa questão do tempo, né? Porque é a história do cara que volta depois de muitos anos para o país e para a cidade de São Paulo, né? Então tem a transformação que ele sofreu e a transformação que a cidade sofreu, os amigos, os bairros, tudo, né? Quer dizer, o país, né? Eu queria que você falasse um pouco do Príncipe, porque você, nesse livro que a gente comentou, da Rosane Pavan, você manifesta uma certa tristeza, porque o filme não foi bem recebido na época. E eu acho que talvez tenha havido uma certa incompreensão, dados essas novidades que ele trazia. Eu acho que, na minha opinião, partiu, talvez o filme tenha defeitos também, mas eu acho que a incompreensão partiu de uma coisa muito fácil de averiguar. Esse filme saiu quando o Lula foi eleito, em 2002. Ele foi lançado assim. E havia uma expectativa no Brasil, uma crença de que as coisas iam mudar com o Lula lá. O Lula tinha entrado, era um outro mundo, era novo, que muita gente falou, como é que você faz um filme? Pô? O Lula entrando e você faz o que o cara vai embora do Brasil, que o final do filme é muito melancólico mesmo. O cara volta, tchau. E o filme todo mostrando uma decadência urbana muito grande. O centro da cidade é mostrado de uma maneira que está até hoje, né? Ou está pior, sei lá. Um cara enlouquece porque ele não consegue identificar o Brasil mais, ele tenta criar uma história para o Brasil, completamente louco, um professor. Então, é um filme muito rigoroso na imagem que ele passa do país, das coisas, daquele momento. Pouca gente levou em conta que é um filme fundamentalmente sobre amizade. Sobre a amizade no momento da sua biografia, que a amizade é fundamental. A jovem amizade. Quando você tem 17 para os 22 anos, os amigos dessa época são para sempre. Se não eles, pelo menos a memória deles. Esse tipo de amizade que você só consegue definir se você vive, que é muito jovem, é muito importante esse filme. Pouca gente levou isso em conta. Daí o filme foi visto um pouco com uma severidade um pouco grande por parte da crítica, é verdade. Eu atribuo aquele momento histórico que não era o bom dele ser lançado naquele momento. Entendi. Não, claro, não era o mood da época. Você chegou a citar o caso dos personagens da Bruna Lombardi e do Júlio Medalha, né? Que, de certa maneira, fazem referência a atitudes e posições, situações deles na vida real, né? Dele, Júlio, e dela Bruna Lombardi, né? A Bruna foi espetacular, porque ela podia ter dito, não vou fazer isso. Eu estava dirigindo uma outra cena, ela ficava ali do lado do vídeo assiste, vendo um outro ator trabalhando, uma outra coisa, não tinha nada a ver com ela. Ela foi exemplar. A Bruna é uma atriz, eu respeito muito ela, muito ela. Aí o Júlio Medalha é o Júlio Medalha. Não, ele também fez ele mesmo e tudo bem. Então, aí depois do Príncipe, que é esse filme todo mais complexo, né? Com
muitos personagens, muitas situações, muitas locações, né? Tem de escola de samba a colégio, repartição pública, de tudo que você possa imaginar no filme, né? E você partiu para o oposto, que é o solo, né? Que é um monólogo do Antônio Abujamra, né? Queria falar desse trânsito da produção ampla, né? Sim, sim, sem dúvida. Para essa coisa, porque aí você radicalizou mesmo, né? A questão do confinamento, porque aí é um personagem só falando para a câmera, falando para o espectador, né? Isso foi um acidente, Zé. Um ator, amigo meu, que eu não vou contar quem é, porque não deu certo, eu não sei se ele acha que é legal contar, ele me falou, eu estou com vontade de fazer um monólogo, você não quer escrever para mim? Eu falei, pô, eu não escrevi para teatro, cinema é diferente. A outra vai, não, você escreve os roteiros, você escreve os diálogos, portanto, certo sentido é verdade. Você escreve os diálogos, você escreve um diálogo que seja um diálogo único. Qual é o problema? Então, a coisa começou a me fascinar e eu comecei a escrever para ele, que tinha mais ou menos a mesma idade do Abujamra, e o corpo do Abujamra também, gorducho, tal, não sei lá. Bom, fiz e entreguei. Eu achei que ele não gostou nada do que ele leu. Mas ele foi muito gentil de falar, não vou fazer agora. E não fez nunca. Então é possível que ele... Então você já tinha escrito esse roteiro há mais tempo, digamos. Mas era enorme. Mas um dia, eu sempre fui muito amigo do Abujamra, muito amigo. A gente se encontrava em tudo quanto é lugar. Fez festa, solo, claro, fez depois, mas ele vivia piruando, o André fazia filme, eu fui sócio dele no TBC, eu fui sócio do Abujamra no TBC, não sei se você consegue conceber na sua fantasia o que é ser sócio do Abujamra. Imagino. Mas daí eu falei, eu estava conversando com ele, eu estava olhando para ele e falei, Abu, tem um texto aí que talvez você goste. Ele falou, deixa eu ver. Eu dei para ele era umas 7 horas, umas 10h30 da noite ele me ligou. Eu amanhã, aquele negócio dele, amanhã eu vou estar na TV Cultura para preparar o programa lá, provocações, eu vou falar lá dentro que nós precisamos ter o estúdio, porque nós vamos fazer esse... Falei, maravilha, vamos fazer. E foi isso que aconteceu. Então, mas aí tá. Você me dizer isso me impressiona mais ainda pelo seguinte, porque o filme, quando eu vi, eu pensei, pô, esse personagem que fala e esse discurso é metade Hugo Giorgetti e metade Abujamra, porque parecia que tinha a ver com ele também, entendeu? Até que ele tivesse dado parte da contribuição no roteiro, porque aquele sarcasmo, né? Porque é um filme em que toda a vida contemporânea na metrópole ela é filtrada por esse sarcasmo do personagem, né? Mas eu tenho um pouco disso também. Eu me dava muito bem com ele, porque a gente dialogava numa clave comum. Pois é, foi o que eu imaginei. O ponto, esse personagem é o ponto de intersecção, digamos, entre o Hugo Giorgetti e o Antônio Abujamra. Então eu imaginava que, no mínimo, se ele não tendo dado palpites e tal, que no mínimo você tinha pensado aquele texto para ele dizer. O Abu não colocar cacos é impossível. Você não detém o Abu. O Abu é o seguinte, você tem que contratar e vem um pacote, Abujamra. Entendi. Que você tem que se haver com isso. Não adianta você querer... E ele sabe que eu ia cortar, ele sabe que eu corto na montagem os cacos que ele coloca, porque eu falo, bom, então vou fazer mais uma, faz como você quiser. O Abu, ele era um personagem, realmente. Eu gostava muito dele. Eu canso de me perguntar, bom, mas no Caro Coroa o general viu ou não os caras saindo da casa? Eu falei, pô, eu não sei se o general viu ou não. Não é problema meu, é problema do general. Você falou do Caro Coroa, que assim, cronologicamente também é o seu filme seguinte, né, posterior ao Solo, e é o filme em que você aborda, digamos assim, o período da ditadura militar, mas aborda de uma maneira lateral, de um ângulo muito pessoal e muito enviesado, digamos, né? Um ângulo oblíquo, né? O Jean-Claude Bernardet, o grande crítico que você conhece, ele disse que
tratar, em cinema de ficção, tratar a ditadura militar de uma maneira direta é inviável. E que a ditadura militar só poderia ser tratada na chave da paródia ou de uma visão indireta. E eu concordei com essa ideia, porque a gente vê os filmes centrados na época da ditadura e que tratam diretamente daqueles temas mais candentes, né? Guerrilha, tortura, prisão e não sei o quê. E sempre me parece adultos brincando de mocinho e bandido, assim, uma coisa um pouco artificial demais. E os diálogos são sempre muito discursivos, né? Parece que manifestos e tal. Então, você e aí obrigado eu a acho que repetir. abordou de uma maneira muito interessante, porque você abordou por uma porta lateral, digamos, aquele período, né? Que é o grupo de teatro, tal, montando uma peça. São personagens que sofrem aquele período, mas de uma maneira indireta, né? Eu acho o seguinte, Zé, a minha opinião é assim. Eu acho que a ditadura militar era a coisa mais importante naquele período, mas não era o período. O período também era composto, por exemplo, de um teatro muito atuante, de uma revolução de comportamento muito grande de Caetano, de Gil, Batas, Amor Livre, não sei o que. Essa casa, eles foram deportados, foram para o exterior, foram para o exílio, não exatamente por ter que contestar o regime de maneira assim, frontal, mas pelo comportamento deles. Eu acho isso mesmo. Você tratar uma coisa tão hegemonicamente como se a coisa fosse o período, não é verdade. Pô. O que era verdade, isso sim, é que nós éramos jovens. Isso está acima de qualquer coisa. Não, o que eu acho admirável no filme é justamente isso. Você mostra essa vida cotidiana e essas descobertas pessoais e os dramas e comédias dessas vidas, sem deixar, digamos assim, sem edulcorar a questão da ditadura. A ditadura está lá, né? Existe a repressão, existe a falta de liberdade, não sei o quê, mas existe a vida, como você disse. Né? Isso eu acho que foi um acerto muito grande. Tem dois personagens que eu acho que causaram problema. Um é o personagem que seria supostamente do Partido Comunista, que ele nunca diz que ele é, mas que ele ajuda a financiar a festa, vai lá, ele é moralizante, chato, a arte tem que ser compreendida por todos, aquele jargão a arte ao alcance de todos, a arte tem que ter uma mensagem. É um personagem extremamente caricato no seu conservadorismo. Né? Isso eu vi acontecer, pô. E o outro foi aquele militar que não era favorável à cultura. Esse me criou muito problema. O personagem do Valmor Chagas. Né? Se bem que os caras não entenderam, as pessoas não veem as coisas de uma maneira por um viés tão estranho, porque eles não percebem que o verdadeiro soldado é o cara que foi pedir auxílio para o general. É aquele coronel que foi lá e falou: nós precisamos ser um exemplo, general. O senhor, ele era a grande figura militar, e ele não entra, ele fala: eu estou velho. Ele também não mete a mão na cumbuca. O outro cara era um sujeito realmente interessante, que vai quase conspirar. Ele fala: pô, o que está acontecendo com o nosso exército? Nós precisamos do senhor, ele não vai. Mas, de qualquer maneira, esse aí ninguém prestou atenção, mas prestaram atenção no general, que é um papel muito mais longo, mais complexo, o Valmor. E aí eu tomei pau. Esse filme foi muito criticado pela esquerda, ou não? Eu acho que ele é um filme muito mal sucedido. Você fez uma crítica fantástica, eu me lembro. Teve muita gente que não meteu a mão na cumbuca. Até amigos que a gente conhece, falaram: não vou criticar, então eu não sei aonde, eu viajei para não sei onde. Porque o assunto é delicado ainda, né? O pessoal fica cheio de dedos para tratar disso, né? De como encarar aquele período da história. Humanizar aquele chofer de praça que o Otávio Augusto faz maravilhosamente, que é um alufista. A posição política de um cara, na minha opinião, não retira dele todas as qualidades de humanidade. Ele pode, apesar disso, preservar alguma coisa de humano nele. Não adianta você fazer uma coisa e repetir pela milésima vez a mesma coisa. Vamos pegar de um ângulo que não foi feito, porra. Eu sinto muito, eu me ressinto contra esse filme. Esse é o único filme que eu me ressinto da incompreensão que ele sofreu e do pouco êxito que ele teve. Mas agora, o seu filme seguinte, né, pelo menos dentro dessa retrospectiva, que é A Cidade Imaginária, ele traz uma coisa que me parece muito interessante na sua obra, que ele não deixa de ter uma ambientação
realista, digamos, mas ele foge do realismo estrito. Até então, seus filmes têm um realismo estrito, né? Uma coisa de verossimilhança, de respeito à lógica do ambiente e dos personagens, né? E no Cidade Imaginária parece que é acrescentada uma dimensão mais, não sei se chega a ser alegórica, né? Mas é uma dimensão já mais poética ali, que foge um pouco do realismo estrito, embora você não deixe de ter o pé na realidade, né? É verdade. Então, primeiro que é o seu primeiro filme que é ambientado numa outra época, né? No século XIX e tal, né? Uma época que aqueles imigrantes estão chegando para o país, né? Você já tinha uma carreira ali consolidada e poderia se acomodar ali, mas você resolveu fazer uma coisa totalmente diferente daquilo que você já tinha feito, né? Para ser verdadeiro com você, com todo mundo, esse filme, primeiro que ele não é um longa-metragem, ele tem 58 minutos, ele foi feito para televisão. O André Sturm, quando ele era secretário, ele criou um negócio que era assim, você recebia um dinheiro para fazer um filme que seria vinculado na televisão. Então, já pressupunha filmes para televisão. Ele dava um dinheiro pequeno, mas aí o problema é seu, você fazia o roteiro que você pudesse fazer caber naquele dinheiro. Daí tem que ter inteligência, destreza, habilidade, o que você quiser. Num ano que eu acho que o André nem mais estava lá, porque perdurou um pouco depois dele, isso foi feito de novo, com um adicional. O tema era imigrantes. Falei, pô, obrigando a escrever sobre imigrantes. Eu sou descendente de imigrante. Eu nunca tive muita vontade de fazer esse tema, porque nunca tive. Eu falei, pô, mas... Agora, eu sou produtor também. E dois, eu preciso filmar. Zé, eu preciso filmar. Qualquer coisa. Se você quiser filmar alguma coisa aí na frente da sua casa, a lagoa lá, você me chama e eu vou lá e filmo. Eu preciso estar filmando, ou escrevendo ou filmando. Porra. Então eu falei, bom, já que é esse troço aí, eu vou escrever sobre os tais imigrantes. Escrevi. Escrevi uma coisa que, para o imigrante, também ao contrário, em vez de terra nostra, não sei o que lá, o meu imigrante não é herói, não. Ele mete uma porrada na mulher dele quando ela começa a falar demais. O outro, não sei o quê, um é um aventureiro. E é isso que era a imigração, era composta de pessoas muito corajosas. Agora, coragem não embute todas as virtudes, pô. Tem muita coisa que não é. Tem o papel da Igreja Católica também, que eu destaquei muito aquele padre. Muito esperto, muito inteligente, muito, que acho que até serve para hoje. Ele fala, olha, nós somos muito antigos. Quando penso que nós estamos mortos, nós estamos muito vivos. Agora, tem um filme que é bastante interessante também, que é aquele Uma Noite em Sampa, né? Esse Uma Noite em Sampa, eu quis chamar a atenção para ele agora, porque ele também traz essa outra dimensão não realista, né? Quer dizer, ele também parte de uma situação realista, de personagens reais e de uma situação real, mas também vai se distanciando desse realismo, né? Os personagens se tornam manequins ali, alguma coisa assim. E então seu descolamento do realismo estrito, eu acho que é uma coisa bem interessante. Acho que tem um filme aí que não está sendo mencionado. Qual? Um filme chamado Paredes Nuas. Mas se eles não passarem Paredes Nuas na gravação, eu nunca mais falo com a Ademar na minha vida. É um dos melhores filmes que eu fiz na vida. O Paredes Nuas é muito bom também e é outra experiência radical, né? Porque também é um ambiente fechado e também um reflexo de alguma coisa que está acontecendo fora do quadro, mas que a gente vê ali acontecendo. Exatamente. E atualíssimo, porque ele fala de corrupção. Exato. E pela primeira vez eu toco num assunto que é o seguinte: não adianta falar mal do consumo, o consumo é bom. O consumo você que está num carro legal, é legal. Você está comendo um chocolate maravilhoso feito na Suíça, é bom, porra. Então não adianta ficar falando, são consumistas. Nós estamos todos doentes, porque a Revolução Industrial transformou o mundo num mundo de doentes, porque nunca houve tanto conforto, nunca houve tanta coisa bem sucedida em termos materiais do que agora. Daí você tentar encontrar dinheiro de qualquer maneira para custear isso é como um viciado. Nós estamos todos doentes, viciados no consumo. É um vício. Então, eu acho que isso aí
como recado, que você quiser chamar assim, ou como mensagem, talvez um dos filmes mais elaborados que são mais próximos Sim, daquilo com que eu realmente certeza. penso, pô. E no fim do filme, porque ficaram 2 serviçais só, os serviçais mais íntimos deles, e a mulher, ele está na cadeia. Ele fica claro, evidente, que eles estão contaminados também. A última cena do filme, o empregado vai lá e pega o melhor vinho e fala para ela, que tal? Eu não me lembro qual é o vinho. Que tal? Ela fala, sim, perfeito. Ele já está. A mulher ainda não. A mulher está se caminhando para a doença, porque ela é católica, não sei o que lá. Mas ele não. O marido dela entrou de cabeça nisso aí. Ele já experimentou o que é bom. O consumo o consumo claro que ele é mau, porra. Mas ele é mau, mas ele é bom também. Mas aí eu queria falar do Dora e Gabriel, porque é o seu filme inédito, né? Quer dizer, que as pessoas ainda não viram, e que é, de certa maneira, o seu filme mais ousado de todos, né? Porque se houve outros em que havia o confinamento num ambiente, nesse você radicalizou mesmo, porque aí o ambiente em que os personagens se confinam é o porta-malas de um carro, né? Então, esse é a culminância de uma das linhas, digamos, de uma das linhas de força do seu cinema. A culminância, para mim, é o Dora e Gabriel. Mas aí também, no Dora e Gabriel, tem essa coisa desse trânsito entre o realismo estrito, tem uma coisa muito realista, ali, muito concreta, até de noticiário policial, sei lá, né? A origem, o ponto de partida, mas que vai, aos poucos, vai saindo desse lugar realista e vai se transformando numa outra coisa, né? Quer dizer, tem uma poesia que vai se infiltrando ali, uma coisa meio metafísica e tal, e que no final surpreende todo mundo. Não vou dar spoiler aqui agora, né? Mas eu fiquei muito encantado e muito impressionado com o final, porque ele realmente é como se ele desse um nó na cabeça da gente, né? Eu gostei demais desse filme por isso, primeiro essa aposta radical, né? Fazer um filme todo que se passa dentro de um porta-malas, né? Com tudo que aparece fora do quadro pelo som e que a gente vai construindo, vai imaginando. Mas também por essa insatisfação sua com a mera crônica, a mera notícia de jornal, o mero drama urbano. Você salta para um outro espaço, né, de expressão poética, que me parece assim muito muito interessante, um filme de grande maturidade, de grande integridade e de grande liberdade, né? Esse filme ele na verdade, ele não surgiu disso, ele já estava roteirizado, inclusive, quando em 2018 eu fui convidado a ir para a Unicamp, apresentar meus filmes no IDEA, Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Eu fiquei lá 3 meses, com o professor Alcir Pécora e o Carlos Voigt também, o professor Carlos Voigt. E foi um momento muito bom, Zé, porque com todo o desprezo que a gente tinha pela academia quando era bem jovem, aquele grupo que eu te falei que desprezava a academia totalmente, com o decorrer dos anos, você vai vendo que não é assim, que o saber realmente está na academia. E, de repente, você vê que a academia me convida para ir lá apresentar todos os meus filmes e rever e falar sobre roteiro, direção, etc. Foi um momento muito empolgante para mim. E esse filme é um dos assuntos que eu discuti lá com gente que ia assistir esse tipo de encontro. E eu vi que eu tinha feito um roteiro que, apesar de já ter sido premiado, não era um roteiro, não era isso que você viu. Eu reescrevi, tanto que eu mandei para a Unicamp isso, para que espalhasse para todo mundo que assistiu, para eles verem o que tinha virado aquilo que a gente discutiu em classe. Não sei se alguém viu. Provavelmente viram e tal. Claro. Mas o importante é que ele virou uma outra coisa, virou isso. De repente, ele passou a ser um filme que começa com um dado absolutamente cotidiano, banal do cotidiano, e se transforma em outra coisa. Se transforma quase numa tentativa de decifrar a vida. É isso. Por alguma razão, que eu desconheço, os deuses do cinema, ou se não são os deuses do cinema, os diabos do cinema, botaram esse Bolsonaro lá
Que, de repente, agora quem vê o filme fala, pô, esse filme é o Brasil, porque são dois caras confinados dentro de um porta-mala que não sabem o que está acontecendo lá fora e estão sendo conduzidos para algum lugar, você viu, que eles também ignoram. E também ignoram quem? Porque entre vírus, raptores e tal. De fato, a coisa é poderosa, mas eu não seria honesto se eu não falasse, ó, o outro é anterior a esse cara. Que bom que está tendo uma simbiose entre o momento histórico e o outro. Mas, por outro lado, é uma pena que se reduz a leitura a isso, como se fosse uma alegoria dos tempos atuais. Tal. Eu Eu acho que sei que isso reduz demais, porque o filme transcende isso, né? Ele tem eu sei que uma durabilidade que transcende. os distribuidores do filme vão cair de pau em cima de mim quando eles viram a entrevista. Pô, como é que você vai falar isso? Tem que falar. Você falou dessa sua experiência na Unicamp, né, com os alunos e professores de lá, discutindo seus filmes, e isso faz para mim, faz um gancho, um paralelo, uma ligação com o teu outro filme inédito, que é o Paul Singer, né? Paul Singer é uma utopia militante, né? Porque, para mim, eu achei que esse documentário... Primeiro, quando eu vi que Hugo Giorgetti faz um documentário sobre Paul Singer, né? Eu fiquei meio surpreso. Falei assim, eu não sabia que tinha essa afinidade. E no filme, o Paul Singer, que se revela, é alguém que faz justamente esse trânsito entre a academia e a vida bruta, concreta, dura, né? Inclusive, periférica e trabalhadora, obreira e tal. O cinema que você faz tem esse trânsito entre a mais alta sofisticação e tal, e o magma bruto, assim, digamos, da vida cotidiana, né? Então, eu acho que esse personagem e essa trajetória intelectual do Paul Singer tem muito a ver, embora não pareça a primeira vez, tem muito a ver com você, né? Eu imagino que... Pois é engraçado isso que você está falando, que eu percebi a posteriori. Eu não tive nenhuma ideia de fazer um documentário sobre o Paul Singer. Aí dois amigos meus chegaram e falaram, a gente tem uma ideia, você não quer fazer um documentário sobre o Paul Singer? Sim, eu falei, não, acho que em princípio tudo bem. Aquele depoimento que ele deu para uma outra pessoa, não foi para mim. Quando eu conheci o Paul Singer, ele já não estava em condições de ser entrevistado, infelizmente. Mas aquela entrevista foi feita por essas duas pessoas que vieram me trazer. Quando eu vi a entrevista, eu falei, pô, é esse cara. Esse cara, é isso que eu penso. Politicamente, ele expressa basicamente o que eu penso. Eu podia tentar mostrar, olha, eu sou inteligente, olha como eu sou criativo, eu, diretor, vou botar a câmera não sei aonde, eu estou um pouco ligando, na minha idade, não estou nem aí. Essa entrevista, se você gosta de assistir a um homem pensando, assista esse filme. Olha, se você quer ver se o diretor é inteligente, se ele está familiarizado com a modernidade, que modernidade? Eu não estou familiarizado. Então tá, bom, Hugo, eu acho que a gente não tratou nem um décimo do que poderia da sua filmografia, mas acho que a gente palmeou aí alguns territórios que você explorou muito bem nos seus filmes, né? Eu espero que toda uma geração que não teve acesso a esses filmes, ou que não viu e tal, que agora possa ver e que a gente que viu reveja, inclusive com outros olhos, né? Eu sei, só para finalizar, que não é uma aventura fácil. Porque eu decidi o seguinte, desde o começo, é o seguinte, eu sou muito agradecido aos governos e ao Estado brasileiro de ter me proporcionado isso. Todos esses filmes foram feitos com lei de incentivo. Não todos, o Jogo Duro não foi, o Éder não foi, mesmo o Sábado, 40%. De Boleiros para frente, tudo bem. Mas eu já tinha essa tendência de fazer um cinema que o que interessa não é cortejar o público para que ele vá ver o filme. Porque não adianta cortejar o público para ele ver o filme se você não vai ter que dizer nada para ele. Se você vai dizer uma coisa banal. Eu prefiro fazer alguma coisa que eu, sinceramente, acho que vai somar, colocar 1 milímetro mais, uma informação que ele não tinha. Não vou fazer, me recuso a fazer o repetitivo. Eu acho que isso é uma forma de respeitar o público, uma forma sutil,
provavelmente não apreciada por muita gente, mas é isso. Pô. Eu escrevi os filmes, eu dirigi os filmes, eu produzi os filmes, e quem não gostar, me critique. Pô. Eu sou inteiramente responsável. Isso, por um lado. Por outro lado, eu queria aproveitar para dizer o seguinte. Há um veso no cinema brasileiro muito forte, acho que no cinema mundial, de considerar o diretor e o roteirista como as grandes figuras do filme. Não é verdade. Se você não tem uma equipe, se você não tem gente trabalhando com você, em todas as funções do cinema, você não faz o filme, Zé. Você não faz. Por isso que eu repito, as equipes sempre se tornaram amigos, são cúmplices nesse negócio, vão fazer. E eu não sei mais o que é meu e o que é deles. Pô. Tem tanta coisa. Aliás, eu queria voltar a falar de um filme que, nessa tentativa de repassar cronologicamente seus filmes, acabei deixando de lado um filme que é essencial, que é um dos primeiros, que é o seu seu primeiro longa-metragem, que é o documentário Quebrando a Cara, né? Sim, Que é centrado no personagem do Éder Joffre, mas que traz todo um universo que sempre te interessou, que é esse universo meio periférico e tal, de personagens contíguos à marginalidade, assim, ou próximos da marginalidade, né? Esse mundo, essa São Paulo profunda que vem no filme e tal. Eu queria que você falasse um pouco do... Tem uma coisa nesse filme que é o seguinte, eu tentei analisar como é que tinha 8, 9 pugilistas na família. Como é que um mulher, fracassa, né? Até outro não sei o quê, e um é campeão do mundo. Todo mundo no mesmo ambiente, todo mundo no mesmo decor, todo mundo no mesmo background, todo mundo economicamente igual. Não tinha nenhum cara que fosse tão diferente do outro, você dizer, não, foram condições econômicas. Não, nada. É a mesma família. Se gostavam, tudo, e, no entanto, os destinos vão... Eu gosto. Nesse filme tem o Quizinho, que era amigo do Zumbanão, porque tinha um da família do Éder, o Zumbanão, o Tonico Zumbano, que o Quizinho falava, ele tinha briga para 6 ou 7. Onde ele batia não nascia cabelo. Muito obrigado pela conversa, Hugo. Como sempre, um grande prazer falar com você. A gente sempre aprende muito e se diverte. Eu fiquei muito feliz da escolha que fizeram de você falar comigo. Muito, muito, muito. Eu não ia criar objeções para ninguém, mas eu posso confessar que eu fiquei particularmente feliz dessa vez. Obrigado, eu também. Valeu. Tchau, valeu.